Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso bate-papo de hoje, tema escolhido por vocês. Muita gente me mandou pedidos para que a gente trouxesse uma análise profunda sobre o mercado de insumos, o mercado de fertilizantes. Tem muita gente tomando decisão agora de compra. Tem gente que já comprou e já fechou negócio da safra de verão 21 ou 22, né? E tem gente que ainda quer saber se o preço vai subir mais, se o preço vai cair mais, para tomar decisão. No bate-papo de hoje a gente vai trazer também dados sobre quanto o preço da ureia, do KCl, do MAPA já subiu, então o preço destes produtos, mas vamos trazer as estratégias que estão sendo adotadas por produtores aqui no Brasil. A gente vai trazer ainda o cenário ao redor do mundo. Mercado de fertilizantes está pegando fogo, na visão do Marcelo Melo, o diretor de fertilizantes da Stonex, que vai estar conosco na sequência. A gente vai tratar ainda de outros temas que vocês pediram relacionados a fertilizantes. Então, para quem ainda não enviou pergunta, peço que aproveite esse momento. Aqui na interrogação é onde vocês já podem enviar as perguntas. Se vocês preferirem também, no aviãozinho, compartilhem esta live para algum amigo, conhecido que você saiba que precisa desse conteúdo e que pode aproveitar nos próximos minutinhos. Vocês sabem que a gente começa pontualmente às 19 horas e a gente vai fazer isso já já. Também é tradicional eu saber de onde vocês estão assistindo essa live. Já vejo o pessoal de Juara, Mato Grosso, o Wagner Piscin. Seja muito bem-vindo, Wagner. Tem mais gente aqui conosco que já mandou mensagem. O Rafa Trefiti, ele nos assiste direto de Limeira, interior de São Paulo. Edu Moraes está perguntando se a live vai ficar salva. Edu, vai ficar sim, aqui no feed, também vai estar disponível no meu YouTube, no Facebook e em todas as plataformas de podcast para vocês ouvirem quando estiverem a caminho da fazenda, quando estiverem na estrada, tudo ainda hoje. Então, à medida que a live acabar, vocês podem ouvir de novo, toma nota aí neste conteúdo que estará disponível. Edu, obrigada pela pergunta. Sim, eu tenho a oportunidade de trazer também essa informação para mais gente. O Jonas vai estar em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nos assistindo. O Gustavo está em Santiago, Rio Grande do Sul. O Paulo, direto de Jaú, São Paulo. O Arantes, Rodrigo Arantes, direto de Rio Verde, Goiás. O Vislander Pereira, do sul de Minas. E assim por diante, pessoal de Chapadão do Céu, Goiás, de Boa Esperança, no Paraná. Tem muito mais gente aqui de Indaiatuba, São Paulo, de Curitiba, o Pedro Dil, aqui o IG Alimentos de Pains, Minas Gerais, o J de Três Pontas, Minas Gerais, o Julcemar, direto de Casca, no Rio Grande do Sul, a Dalton de Porecatu, Paraná, de Braço do Norte, Santa Catarina, o Douglas, o Edson de Andradina, São Paulo, o Fábio de Bagé, Rio Grande do Sul, a turma do Amendoim, direto de José Bonifácio, pessoal lá de Vilhena, Rondônia, Neri, sejam todos muito bem-vindos, que alegria, o Brasil inteiro aqui representado, e vamos então começar. Quero já chamar o nosso convidado, vou aqui chamar o Marcelo, que já está ao vivo conosco. Vamos lá, chamando o Marcelo para conectar. Estamos aguardando, já vai conectar. Enquanto isso, quero cumprimentar o Vitor de Naviraí, Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo. Entrou, ótimo. Marcelo Melo, diretor de fertilizantes da Stonex. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber. Muito obrigado, o prazer é meu, Kellen. Marcelo, a gente recebeu muitos pedidos para um especialista como você responder as dúvidas da audiência. Eu quero já começar indo direto ao ponto. Na nossa conversa, antes de entrarmos ao vivo, você me disse o seguinte, Kellen, o mercado de fertilizantes está pegando fogo. O que isso significa? Conta pra gente. Olha, de fato, o mercado já vinha muito forte até dezembro. E de dezembro para cá ele está literalmente pegando fogo. Então apenas ureia subiu 30% de dezembro para cá, são $85 por tonelada.
MAP subiu 25%, são US$ 100 por tonelada. KCL é o bom menino, ele subiu só 5%, deu US$ 15, mas ele vai subir mais. Não tanto quanto os outros, mas ele vai subir mais. O mercado está realmente pegando fogo, né? Muito bem, então você trouxe para a gente já uma alta de 30% para a ureia acumulado só em 2021, KCL 5% e o MAP cerca de 25%. Qual foi o gatilho para esta alta tão expressiva em um espaço curto de tempo? A gente está falando de um pouquinho mais de 30 dias, é isso, Marcelo? Acho que até menos, viu? Ou 30 dias, é um mês, né? Olha, o que está acontecendo é o seguinte, na verdade, nós estamos com os Estados Unidos começando e se preparando para o seu plantio, a demanda está forte e os preços dos grãos estão excelentes, estão muito altos, também são os mais altos dos últimos 6, 7 anos. Então, há demanda, há alguns probleminhas de produção espalhados pelo mundo, principalmente porque o inverno na China está bem rigoroso e a China é um grande fornecedor de fertilizantes. Quando o inverno lá é muito forte, eles priorizam a utilização de energia para calefação, ainda mais nesse período que tem muito home office, tudo isso, e diminuem a produção, principalmente de commodities. Né? Não vão diminuir a produção de computador, de carro, essas coisas, mas diminuem a produção de commodities. Então, eles estão um pouco fora do mercado de exportação e resulta nessa situação. Aí tem outras coisas também que a gente pode comentar mais aí no transcorrer do programa. Vamos, quero te ouvir. Então, só para a gente já responder a nossa audiência, essa alta que você menciona é puxada por uma demanda aquecida, por um problema de produção em alguns dos grandes players, e aqui você citou a China, né? Além da China, a gente tem problema de produção de oferta em outros participantes do mercado? Olha, tem um problema muito pequeno no Marrocos, a OCP, que é o produtor marroquino, é uma empresa brilhante, ela está fazendo manutenção preventiva, ela, por conta disso, reduziu um pouco a produção dela, não é muito. Na verdade, este normalmente é o período do ano de menor demanda, tá? Então, ela, inclusive, costuma fazer manutenções preventivas nesse período para fosfatado, né? Só que desta vez estava programado, ela está realizando, ela reduziu a produção dela em cerca de 8%, então não quer dizer que é um desastre, mas isso também está acontecendo. Acho que de problema de produção é basicamente isso. E gera essa situação aí, né? Olha, mas, por exemplo, no fosfatado, e a gente pode aprofundar daqui a pouco, nós temos outro problema que há uma crise muito séria de oferta nos Estados Unidos. Eu acho que nós já tivemos a oportunidade de conversar com você em outras ocasiões, mas foi feita uma petição nos Estados Unidos pela Mosaic, que é um produtor de origem norte-americana, tem grandes fábricas por lá, e para imposição de sobretaxas na importação de fósforo, né, de origem do Marrocos e da Rússia. Esse processo começou em junho do ano passado e de lá para cá os preços subiram muito fortemente, né? E de fato há uma crise de oferta nos Estados Unidos, mas esse não é o caso do Brasil. Então dizer, mas então o Brasil não consegue comprar? Consegue, e não vai faltar fertilizantes. Isso a gente já pode deixar todo mundo tranquilo. Não vai faltar fertilizante, né? É um problema do preço. A discussão é o preço. Fertilizante existe. Muito bem, então quero aqui relembrar nossa audiência alguns pontos que o Marcelo já trouxe. Essa valorização observada do fertilizante no acumulado de 2021 deriva de uma demanda aquecida e de problema de produção em alguns países citados aqui pelo Marcelo, China, Marrocos e alguma crise de fosfatado envolvendo Estados Unidos. Aí a nossa audiência está super conectada com a gente, Marcelo. E o Newton JSSJ pergunta, e aí? Marcelo, o preço do fertilizante sobe ou desce de agora em diante? Ok, é uma pergunta difícil. Eu diria para você, olha, nós estamos vivendo um período muito complicado. Há muitos anos não se via uma situação dessa em fertilizantes. E o que acontece? Na verdade, eu estava até pensando aqui, na verdade,
talvez eu não estava nesse mercado ainda, mas estava em commodities e vivi sobre outros ângulos. Nós tivemos aquele que todo mundo chamou do super ciclo, o último super ciclo de commodities, onde a China, na verdade, ela se abre para o mundo e começa um processo de urbanização muito forte a partir de meados dos anos 90, e o consumo de todas as commodities dela cresce astronomicamente de ano a ano, desde então. E isso foi fazendo todas as commodities, grãos, fertilizantes, metais, eu trabalhava com cobre, petróleo, tudo subiu muito nesse período aí de 10 anos, entre 95, 2005, 6, 7. E, na verdade, aí nós tivemos a crise do Lehman Brothers, né, a quebra do Lehman Brothers nos Estados Unidos, que não tinha nada a ver com commodities, não tinha nada a ver com derivativo, era uma crise de crédito e uma crise bancária nos Estados Unidos, mas isso chacoalhou fortemente a economia. O Lehman Brothers era um banco imenso, e até os Estados Unidos passou, porque os Estados Unidos falou, não, vai quebrar, quebra, eu não vou ajudar ninguém, tem que quebrar mesmo. Ele ficou tão assustado que começou a falar, não, tem as empresas que são, que eles dizem em inglês, too big to fail, né? Então eles começaram a falar, não pode mais quebrar, e eles começaram a arranjar um jeito de não quebrar, porque senão ia ser, as consequências mundiais podiam ser imensas. Bom, e aí isso também fez com que as commodities, então todo aquele ciclo, aquele super ciclo de commodities também fosse interrompido, né? Naquela época eu não estava com fertilizantes, mas, por exemplo, os três, a ureia, o MAP e o KCl, estavam a 1.000, 1.100, $1.200. Chegaram a bater esse patamar de preço aí por volta de final de 2007, talvez começo de 2008. E quando vem a crise do Lehman Brothers, tudo despenca, todas as outras commodities, e essas também, todas caem 40%, 50%, 60% em 6 meses, né? E depois disso nós vivemos um período com demanda, com preços subindo, preços caindo, mas sempre sob razoável controle. Nós nunca vimos uma situação dessa, que em 30 dias o preço do MAP sobe $100. E se pegarmos o preço desde junho do ano passado até agora, ele praticamente dobrou. Nos Estados Unidos ele estava a 280, 270, ele está a 550. Ele dobrou, né? No Brasil não chegou a dobrar, mas subiu muito. Então, é uma situação atípica. Ok, mas respondendo sua pergunta, olha, eu tenho a impressão que, passado, então, algumas dessas... Quais são os problemas que eu mencionei? O do Marrocos é um problema simples, não é isso que está causando todo o problema, não. É só uma contingência a mais. Mas se você pegar os Estados Unidos, que está com uma demanda muito forte, tem essa crise no fósforo específica, mas a ureia também está subindo muito, e lá ele não tem essa crise, está subindo fortemente. Então, mas passada essa demanda para plantio de primavera dos Estados Unidos, essa demanda vai acabar para milho por volta de abril, final de abril, e vai acabar para fósforo por volta de final de maio. Então, passado esse pico de demanda, e passado também o inverno chinês, que vai agora... A China tem uma dimensão vertical muito grande, se olha no mapa, verticalmente ela é muito grande. Então, a parte do sul da China, ela daqui a pouquinho já acabou o inverno. Em meados de fevereiro, já não tem mais tanto problema. Então, a partir de março, abril, a China volta ao mercado internacional, principalmente com os preços desses patamares, porque a China é o maior exportador de fósforo, é imenso produtor de ureia, mas ela também tem um problema, ela tem os maiores custos de mercado, né? Então, ela costuma entrar no mercado quando os preços são muito atrativos. O preço da ureia está no maior preço desde 2015, né? No fósforo também. Então, ela tenderá a vir com muita força a partir de março, abril, né? Então, daí você tem dois desses fatores que estão conjugados e forçando o mercado, vão estar fora do mercado. Então os preços vão despencar? Não é bem assim, porque os grãos estão muito fortes e há uma certa simetria nos mercados, né? Nem tanto na ureia. A ureia é um mercado onde a produção é muito pulverizada, então ela fica realmente uma competição perfeita. Então os preços vão cair. Então na ureia eu tenho tranquilidade, quem tiver que... Não, se bem que agora ninguém vai ter que comprar, na verdade teria a safra inverno, mas é muito perigoso esperar, porque a safra inverno no sul vai precisar de ureia, porque os preços vão despencar
em maio, junho. Devem cair mais de $100 por tonelada no caso da ureia, em maio, junho. Agora, no fósforo, eles talvez caiam, eu acho que eles caem, tem uma correção, mas antes disso eles vão subir mais. Então eu não sei se convém esperar a queda que vai ocorrer em junho, né? Você pode ter problema de logística, você pode ter uma série de outros problemas, e de repente, como ele ainda vai subir, é capaz de quando ele cair, ele voltar para o patamar que está agora. Então, muito bem. é complicado aí a situação do fósforo. Tá? Legal, vou então trazer aqui para o Newton e para todos que estão nos assistindo, centenas de pessoas espalhadas aí pelo Brasil, atentos a tudo que você está dizendo, Marcelo. Você colocou alguns fundamentos, né? Um dos fundamentos é a demanda aquecida lá nos Estados Unidos. Passado o pico de demanda dos Estados Unidos, esse pode ser um fator com viés baixista para alguns fertilizantes, prioritariamente a partir de março, abril, somado a um arrefecimento do problema com o inverno chinês, que poderia potencialmente aumentar a oferta de fertilizantes no mercado. O que você chama a atenção, dividindo em duas partes, que acho que é bem importante, é na questão da ureia. Você foi bastante enfático ao dizer, Kellen, para a ureia eu acredito em uma tendência baixista, prioritariamente a partir de maio e junho, certo? Certo, a partir de maio, exato. Exato. Então, a partir de maio, uma tendência do preço da ureia cair. Agora, o que me chamou a atenção é o MAP, porque você disse para a gente, estes fatores também podem fazer o MAP cair lá para frente, só que antes ele pode subir mais. O que Exato. levaria o preço do MAP a subir mais até o mês de maio, por exemplo? Então, os Estados Unidos de fato têm uma crise de oferta, é concreto, porque por conta daquela petição a que eu me referi, e no final foram impostos sobre taxas da ordem de 20%. A China já era proibida de vender para os Estados Unidos por conta da guerra comercial. O Trump, há 2 anos, impôs uma sobretaxa de 25% nas exportações de fosfatados da China. Então, os 3 maiores exportadores mundiais estão fora do mercado norte-americano. Né? Então, só o que Marrocos e Rússia supriam, os Estados Unidos está tendo muita dificuldade de comprar em outros lugares. Ele praticamente tinha que comprar 100% do que o México produz, 100% do que a Austrália produz, para ainda assim não chegar no número que eles estavam comprando. Né? Então, ele obviamente não vai conseguir comprar 100%. Né? Então, há uma crise efetiva de oferta no mercado norte-americano. É uma realidade. Agora, os produtores de fósforo veem o preço nos Estados Unidos tão forte, eles falam, bom, Brasil, eu também quero esse preço aqui. Né? E nós não temos essa crise de oferta, né? Mas nós temos que... Minha cachorrinha, desculpa. Tudo bem, estamos em casa. Ela vai parar já. Mas nós não temos essa crise de oferta, mas o fato é que exatamente os grãos estão muito altos. Eu me referia que é uma espécie de uma assimetria no mercado. Então, os preços vão ceder, eu acho que eles vão ceder alguma coisa. Mas dependendo de quanto eles subirem, talvez eles vão cair onde nós estamos agora, um pouquinho mais baixo. Então, olha, para te dizer a verdade, eu acho que o mercado está tão difícil que eu acho que o ideal é ser muito conservador agora, sabe? Tomar uma postura mais agressiva, falar, não, então eu acredito que vai cair e tal. É complicado. E tem uma saída boa para o MAP, que é o seguinte, ainda mais agora nós estamos começando a colheita, muita gente ainda tem soja disponível, que não está totalmente vendida. Né? Então, se você pensar em fazer um barter, e não precisa ser um barter efetivo, porque eu trabalho com a trader X, Y, não sei o quê. Não precisa ser isso, ou trabalho com aquele outro fornecedor. Pode ser um barter que a gente chama de barter sintético, quer dizer, você pode procurar a empresa que você está acostumado a vender a tua colheita quando ela está pronta e vender um pedacinho da colheita de soja, o equivalente ao que você precisa comprar de MAP, o equivalente do valor monetário, tá? E comprar um MAP. Porque você não quer fazer um barter efetivo, você faz um barter sintético, que a gente chama. Né? E cuidado com o dólar, porque o que você não quer também é fazer a tua compra de fertilizantes. Na hora que você compra fertilizantes, mesmo que seja no Brasil, de um distribuidor local, ou de uma misturadora, ou de qualquer que seja, você compra em reais, mas ele vale dólar. Né? Fertilizante vale dólar. Todo dia ele sobe e desce, acompanhando o preço do dólar. Então o que você não quer é comprar o fertilizante,
em real, porque você está comprando em real, mas você está, na verdade, comprando dólar, né? Você fixou uma taxa de câmbio ali, e depois ter que vender a tua safra de soja com um dólar mais baixo. Porque a gente nunca sabe. Aí nos últimos 30 dias o dólar chegou aí a 5,70, depois ele baixou para 5,20. Quer dizer, não dá, não tem um economista que consiga acertar, porque o Brasil é uma gangorra, e o mundo está uma gangorra, e muita coisa. Então, o que você deve fazer nessa operação, inclusive, se você fizer ela ao mesmo tempo, você sai do risco, inclusive, do dólar também, né? Então, porque você vai ter a sua compra e a sua venda simultânea. Veja, você não tem que vender toda a sua produção, você só tem que vender o valor equivalente à tua compra de MAP. Tá? Tá certo. Eu acho que Muito essa bem. é a postura mais conservadora do momento. E é muito boa, a relação de troca está muito boa, Kelly. Eu vou justamente te perguntar sobre isso, então quero saber. Você disse que está muito difícil de antecipar o movimento do mercado de fertilizantes e, por isso, sugeriu a adoção de uma postura conservadora, ou seja, fixar uma parte da próxima safra, do custo da próxima safra, entregando um pouco da sua soja, né? Fazendo essa negociação. E a audiência está perguntando aqui, o Jacques Petroli, qual é a melhor hora de comprar os fertilizantes agora ou esperar? Eu acredito que a sua resposta é justamente olhar para a relação de troca. Qual é a relação de troca hoje? Então, a relação de troca do MAP, que é o que nós estamos falando, ela está em cerca de no porto de Paranaguá, tá? Mas ela na verdade se ajusta por todo o Brasil. Então, por quê? Porque você na verdade tem que somar o frete até a tua região para levar os fertilizantes e o frete também para descer a soja até o porto. Então, mais ou menos, o número é diferente, digamos, mas as tendências são semelhantes. Então, nós estamos numa boa, não é a melhor relação de troca, mas estamos numa boa relação de troca, das melhores dos últimos 5 anos. No porto de Paranaguá, você precisa de 13 sacas e meia, 13 sacas e 50 de soja para comprar 1 tonelada de MAP. Evidente que isso está variando todo dia, mas mais ou menos deve estar por aí, tá? E para você ter uma ideia, a média dos últimos 5 anos é de 16,50. Então, nós estamos 3 dólares abaixo da média. 3 dólares em 16 dá 3 por 15, daria aí 25%, acho, algo do tipo, e 30%. Então, acho que é muito conveniente e você sai do risco, porque não é momento, é um momento difícil realmente de prever, né? Eu acho que é a melhor alternativa, né, para o MAP. Vamos então, vou frisar aqui para a nossa audiência, informação da Stonex, do Marcelo Melo, a relação de troca entre MAP e soja ainda é uma das melhores dos últimos 5 anos, e ele destacou que a média dos últimos 5 anos é uma relação de troca, que você precisa de 16 sacas e meia de soja para 1 tonelada de MAP. Agora, se fizer um negócio hoje, usando como referência os preços de Paranaguá, são necessárias 13 sacas e meia de soja para a compra desta 1 tonelada, certo, Marcelo? Correto, é isso mesmo. Legal, então trouxemos aqui a resposta do Marcelo para o Jacques Petroli e eu quero trazer a participação da nossa audiência. O Iago Carvalho está dizendo, MAP está o olho da cara, ou seja, está muito caro mesmo. Hoje tivemos outro reajuste, disse o Iago. A relação de troca é a melhor alternativa no momento? Pergunta ele. Sim, é a melhor saída, porque se você for esperar, você pode estar correndo o risco de pagar mais alto, inclusive, ou de repente o mesmo preço em junho, dependendo de onde você estiver, se você esperar até junho para comprar, você pode ter problema de logística, tem uma série de coisas. Eu não estou dizendo que o preço não vai cair, eu acho que ele vai corrigir. O que eu acho é que, de repente, ele vai voltar para o patamar que está, porque ele ainda vai subir antes, né? A gente tem dito isso já há 2, 3 semanas, e só na última semana ele subiu 40 dólares o MAP, cara. É uma barbaridade. E é no exterior. Isso aqui não é culpa, são as misturadoras que estão fazendo. Não é. É no exterior. São os produtores de MAP no exterior que estão fazendo assim, né? Volta tudo aquilo que a gente falou, né? Há alguma crisezinha pequenininha, a China está fora do mercado, é o maior exportador mundial de fósforo, está fora do mercado. Marrocos, grande exportador mundial, principalmente com a China fora, está fazendo manutenção preventiva. Mas fez de propósito para atrapalhar? Não, pelo contrário. Fez no momento de normalmente menor demanda mundial, mas pegou no contrapé, né? Então, nos Estados Unidos, com uma crise séria de oferta local.
E ainda as commodities, né, em um pico, falando aqui de soja, de milho, né, que a gente observou a alta de preços, prioritariamente depois do USDA divulgar o relatório, mostrando um dos estoques mais baixos, né, e isso impactou na formação desses preços. É um tema para daqui a pouquinho, Marcelo. Quero trazer mais uma participação da audiência. O Lima, Gapes Lima, diz: com os preços do petróleo subindo e o governo chinês proibindo exportação de fertilizante, não tende a manter a ureia em alta também? Pergunta o Lima. Não, Lima, na verdade, no passado, se você for até 2006, 2007, a ureia, na verdade, vem da amônia, né? E a amônia, de fato, tinha um dos maiores custos dela é o gás natural. E o gás natural, até aquele momento, ele tinha uma correlação com o petróleo muito estreita, porque você produzia petróleo, saía gás natural. Então, essa era a situação. Aí, em 2008, também por coincidência, nós tivemos o que se chama lá é uma revolução tecnológica nos Estados Unidos, que é o shale gas, né, que é o gás de xisto, né, onde eles pegaram uma infinidade de pequenos poços de petróleo antigo que não era mais viável se explorar, e eles descobriram uma maneira de você fraccionar aquilo lá. Até isso foi motivo aí de muita discussão entre o Trump e o Biden durante a campanha, porque tem muita gente que acha que é um problema, como se chama, ambiental sério, né? Mas ali surgiu uma revolução petroquímica, porque o gás natural nos Estados Unidos despencou de preço, mas despencou completamente, saiu fora do resto do mundo. E muitas petroquímicas mundiais se mudaram para os Estados Unidos, inclusive a Braskem, que é brasileira, nunca mais investiu no Brasil. Ela passou a investir em fábricas nos Estados Unidos. E todo mundo, né? Porque o gás natural fica muito barato. E os Estados Unidos começou a produzir muito ureia, começou a produzir um monte de coisa, exatamente para essa situação. Então, a partir de então, não há essa correlação direta entre preço de petróleo e preço de ureia, tá? Então, acho que aí eu respondi um pouquinho a tua pergunta, tá bom? Muito bem. Vou pedir para a audiência participar, contando para a gente aqui quem já fechou o pacote de fertilizantes para a safra verão de soja 21-22. Me contem aqui nos comentários. Olha, sou de Mato Grosso, já fechei. Sou do Rio Grande do Sul, não fechei nada. Só para a gente entender como é que estão as negociações de vocês, porque é justamente sobre esse tópico que eu quero conversar agora com o Marcelo. Sei que Agora, vocês daí... Diga, Marcelo, por Kelly, favor. não, a gente acabou falando muito pouco, a gente falou muito do fósforo, falou alguma coisa da ureia, mas falou muito pouco do potássio. O potássio é um Sim. menino bonzinho, né? Que subiu só 5%. Fala, nossa, KCL, fica né? tranquilo, o KCL, cloreto de potássio. Mas o KCL vai subir, ele não vai subir, ninguém precisa ter a preocupação, ele não vai subir como o fósforo, não vai subir 100%, 50%, mas ele vai subir mais uns $20, são mais uns 10%. Nessa altura do campeonato, qualquer coisa é melhor. Então, eu diria o seguinte, KCL, vamos acabar aí a nossa live, amanhã você já tenta comprar teu KCL, porque é melhor. O KCL vai subir, e não subiu ainda, subiu pouco e vai subir mais, tá? Então, Puxado por quais fatores, Marcelo? Só para a gente deixar claro aqui para a audiência. olha, o KCL é o seguinte, ele é um oligopólio muito forte, muito mais forte que o oligopólio do fósforo, mas o KCL, isso é um ponto interessante também, se a gente olhar mais no longo prazo, o mercado, os investimentos que foram feitos nos três, tá, no nitrogênio, no fósforo e no potássio, fósforo e potássio são investimentos em mineração, são minas, e depois processamento desse minério. Nitrogênio não é mina, é uma petroquímica, é um investimento em uma petroquímica, né? Bom, os investimentos que foram feitos nos três são imensos, mas assim de muitos e muitos e muitos bilhões de dólares, né? Então, nós não temos escassez de produto. Não vai faltar fertilizante nem no curto prazo, nem no médio prazo. Nós estamos tranquilos. Só em fósforo, a produção mundial esse ano cresce, tem a impressão que são 4% e o ano que vem mais 3%. Ou talvez é o vice-versa, cresce 3% esse ano e 4% no ano que vem. E o consumo mundial de fertilizante cresce 1% ao ano. É muito certinho isso. Então, de novo, puxa, se a produção cresce 3%, o consumo cresce 1%, não vai faltar produto, né?
E esses investimentos são investimentos que é difícil de você parar. Você pode atrasar um pouquinho e tal, mas você não para, porque são muitos bilhões de dólares envolvidos. Então você tem que acompanhar e ir para frente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não vamos ter essa situação de falta de fertilizantes, né? E por que eu estava comentando isso? Eu não sei. Acho que me perdi Você estava falando justamente sobre a tendência altista do KCL e eu te perguntei quais perfeito. eram os motivos Ótimo. que ancoravam essa sua projeção. Então, se a gente pegar os três, o que acontece? A ureia, eu já comentei, é competição perfeita. Os produtores não têm como conseguir se organizar. Então, vai sobrar ureia e os preços vão despencar. Tudo bem. Aí a China sai do mercado, porque ela perde a competitividade. Quando baixa de 280, ela para de produzir, o preço vai cair mais e pá. Tá? Bom, agora, o MAP, nós estamos tendo essas situações que a gente falou, eu acho que ele cai, e é um oligopólio bem capaz. Não há um problema de produção sério, não dá para dizer, o ano que vem vai faltar. Não vai faltar, entendeu? Tem investimentos muito grandes sendo feitos, em plantas muito bem organizadas e tudo. E o potássio tem uma capacidade ociosa atualmente, onde o oligopólio é muito forte. Na verdade, você tem 3 produtores que têm cerca de 70% da produção mundial, né? A Rússia, o Canadá e Bielorrússia. Os 3 juntos são 70% da produção mundial. Óbvio que não ficam se conversando, mas nem precisa, né? Os interesses estão alinhados, né? E então o que acontece? Há cortes de produção imensos, então é uma capacidade ociosa que a gente chama muito grande de produção, tá? Então, de novo, faltar fertilizantes também não vai, entendeu? E agora eles não vão ligar tudo para deixar o preço despencar, mas você vê que eles estão com mais dificuldade, o preço não está subindo na mesma intensidade que os demais, né? Vai subir, porque eles vão olhar e falar, tá todo mundo na festa, por que eu tô fora, né? De certo modo. Muito bem. Marcelo, vou aqui recuperar o que você trouxe para a gente. A nossa audiência só aumenta e eu quero agradecer a todos que estão conectados conosco. Para resumir um pouco do que você trouxe, você, por favor, me corrija, fazendo uma síntese, extraindo o máximo que eu consigo de objetividade. Você nos disse: tendência para a ureia baixista, tendência para o KCL altista, tendência para o MAP sobe no curto prazo, no longo prazo tende a cair. Seria este um resumo do que você nos disse? Sim, esse é um resumo. Sim. E os prazos são a partir de maio, junho, né? Maio, junho para a tendência baixista e altista que você vê tanto para a ureia quanto para o KCL. Exato. Muito bem. Vou então trazer a nossa audiência aqui. Eu perguntei, Marcelo, como é que estava a comercialização. E tem algumas pessoas que já nos responderam. Olha só, o Julcemar Jordan, ele é de Casca, Rio Grande do Sul, né, Julcemar? E ele disse que vai fazer a compra de fertilizantes agora, nesta semana. O Thales Vian nos assiste direto de Rio Verde, Goiás, e ele disse que já fechou o fertilizante dele em dezembro. E o Jeff está dizendo que já estão dando back mais alto no KCL em relação às referências da semana passada. Usando um pouco do que a nossa audiência nos trouxe, como é que está a comercialização antecipada de fertilizantes? Ela também está acelerada, como a gente tem visto as vendas, por exemplo, de grãos super aceleradas? Está assim. Então, olha, na verdade, em fertilizantes, isso tudo começou em dezembro de 2019. O preço do MAP estava tão baixo que, de fato, houve um movimento forte. Nós mesmos incentivamos muito os nossos clientes a comprar naquele momento, a fazer barter, fazer qualquer coisa, mas sair e comprar o MAP. E foi o ponto mais baixo do MAP aí dos últimos 15 anos. De lá para cá, que nos Estados Unidos ele dobrou e no Brasil quase dobrou. Bom, e depois disso, houve antecipação não só da safra verão, mas daí para a safrinha, que agora vão começar a plantar, também já houve antecipação. Então o Brasil está correndo na frente, realmente, o produtor rural está se acostumando em antecipar. Nem sempre é o melhor negócio, nesse momento tem sido, nem sempre é. Então, não é porque fez que vai continuar fazendo eternamente, tá? Tem que estar analisando o que vai acontecer. Mas nós fazemos uma pesquisa com os nossos clientes e prospectos, e nós fazemos uma vez a cada 3 meses, que é exatamente quanto das suas necessidades você de fertilizante você já comprou
e a gente fala o próximo semestre, né? Então, dessa vez eu vou falar o primeiro semestre desse ano e o segundo desse ano. Vamos fazer agora em fevereiro. A última que a gente fez foi em novembro, e finalzinho de novembro. E o que nós concluímos é que o Mato Grosso, por exemplo, já tinha antecipado em final de novembro 36% do consumo dele para a safra 21-22. 21-22, exato. E agora nós vamos refazê-la, agora vamos fazer novamente. Eu imagino, mas nós não temos um número, eu imagino que isso vai dar 50%, talvez até mais. Isso é bastante. Isso é bastante. E o 36 lá também era muito. Em dezembro, novembro, era para dar 5%, né? 10% já seria muito. Então, foi muito 36% lá. Muito bem, muito bem. Então, a comercialização, ou seja, as negociações de fertilizantes estão super antecipadas, acima do que é o normal para essa época, e o Marcelo está antecipando aqui para a gente o que deve revelar a pesquisa agora de fevereiro, ou seja, em novembro, 36% dos clientes pesquisados pela Stonex já tinham fechado o pacote de fertilizantes. A expectativa é que o levantamento de fevereiro mostre 50%, ou seja, uma alta bem considerável, né? Marcelo, vamos em frente para mais perguntas da audiência? Vamos. Vamos lá, então, aqui a pergunta do Natan. O Natan Furlani quer saber se os fertilizantes hoje ainda acompanham o dólar ou eles estão se baseando no preço da soja, por exemplo. Não, o fertilizante acompanha o dólar, sim. Mas não, quer dizer, na prática é o seguinte, o Brasil importa 80% do fertilizante, do NPK que ele consome. Então, obviamente, a gente paga dólar, é lógico, né? Então, o dólar sobe, vai a 5,70, o fertilizante sobe atrás. Daí o dólar cai a 5,20, o fertilizante cai atrás. Então, você tem que pensar, cara, cada vez mais. Você tem que pensar em dólar por tonelada, né? Você tem que comprar na hora que o dólar por tonelada tá bom. Porque acertar a taxa de câmbio é aquilo que ele falou, não tem economista que consegue acertar. Então, eu vou te dizer que você não vai conseguir acertar. Eu erro todas de taxa de câmbio. Então, agora, não tem problema, porque a tua soja vale dólar também. Então, você tem uma proteção. Você tem a tua venda e a tua compra que estão ligadas no dólar. O importante é o que a gente comentou, é você tentar fazer essas negociações no mesmo momento, porque aí você garante que você está usando a mesma taxa de câmbio. Isso que é importante. Muito bem. Mais perguntas? Pergunta do Bruno Brunaldi. Qual é a sua opinião sobre a compra parcelada e a estocagem de fertilizante para quem tem fluxo de caixa saudável? Olha, eu não sou muito fã de ficar estocando fertilizante, né? Por exemplo, os nitrogenados é ruim, né? Acaba empedrando, atrapalhando. Não sei, cara. O que eu diria é o seguinte: se você tem fluxo de caixa suficiente, talvez valha a pena, sempre com cuidado, mas você pode negociar a tua compra antecipada, fixar o teu preço para entrega futura, né? Obviamente, você tem que fazer com alguém que você conheça, que você faça uma avaliação de crédito, de preferência que você pague quando receber. Mas mesmo que você não pague antecipadamente, você corre um certo risco de crédito, porque se você comprou, digamos, MAP agora, custo de frete Brasil está perto de $500, talvez 500 e pouco. Eu comprei a 500. Bom, e de repente, daí em maio, que o cara vai te entregar em junho, se você não confia muito no cara, se o cara tem um plano de crédito, o cara não te entrega, e você é obrigado a comprar, de repente você vai pagar 600. Então, ou seja, mesmo que você não pague, você tem um certo risco de crédito. Mas se você analisar isso bem, eu prefiro fixar o preço e receber depois. Mas isso depende de cada um. A parte técnica eu não conheço bem. O nosso negócio é a tendência de preço. Legal. O que a gente ajuda é definir quando que é a hora certa de você fazer a tua compra. Muito bem, tem muita gente perguntando sobre isso, eu vou trazer já já. Quero dizer que o Sérgio Escapim disse que a relação de troca sempre foi o método mais fácil de acertar negócios. O JD Pfeiffer está perguntando, com a alta das commodities agrícolas, os fertilizantes não podem pegar carona nessa onda de preço e ir mais lá para o alto ainda? Bom, já pegaram. Nós estamos no preço mais alto de ureia e de MAP desde 2015. Então, já pegaram essa carona, né? Não, é isso exatamente o que aconteceu. Mas dado que alguns analistas dizem que há espaço para novas altas das commodities, citando, por exemplo, o chamado boom das commodities, essa é uma tendência? Se soja e milho sobem mais,
fertilizantes também subirão mais? Ou tem Eu acho outros que sim. fundamentos que vão pesar mais, Marcelo? Olha, não, então, no curto prazo, por isso que eu digo, no curto prazo o preço pode subir mais. Porque isso é verdade o que ele está falando, também há um Uhum. movimento aí de commodities agora, e todas, não é só agrícola, várias commodities, metais, um monte de coisas, tudo subindo, porque há um otimismo muito grande no exterior, Uhum. se bem que muda, há uma volatilidade muito grande também, Sim. mas há um otimismo grande no exterior com as vacinas, com as economias fortes, né? A economia norte-americana, a europeia e a chinesa voltando com força. Então, isso está por trás disso tudo, você tem toda a razão, isso também está por trás, porque não é o caso de fertilizantes, você não tem, e não é no sentido negativo, mas você não tem especuladores no mercado de fertilizantes, né? Uhum. Investidores, na verdade, em vez de especuladores, chamam de investidores. Nos mercados de bolsa, soja, petróleo, cobre, que eu trabalhei muitos anos, você tem o pessoal investe. Então entra um fundo que acha que agora o mercado vai subir. Ele fez as análises dele, está convencido que vai subir. Ele entra comprando, não é nem ele que entra comprando, ele tem computador. O computador dele lá fica olhando a análise grafista, vê que rompeu uma resistência, vai subir mais. Ele emite ordem por computador. E quando você vê, o cara compra US$ 1 bilhão, US$ 2 bilhões hoje à tarde. É lógico que o preço Uhum. sobe, né? Então, quando vira, também acontece o inverso. Daí ele sai Sim. vendendo, aí o preço despenca também. Então isso acontece Legal. e há um momento positivo agora nesse sentido. Vamos em frente, que tem muitas participações aqui da audiência. Agradeço. A live fica muito mais interessante com vocês. Obrigada a todos. O Rodrigo Vargas disse: trabalho com a venda de fertilizantes no Mato Grosso. Diariamente vemos os preços subirem. Clientes que fecharam safrinha em setembro, outubro, chegou a economizar cerca de 45% em relação aos atuais preços. Bacana, Rodrigo. Obrigada pelo comentário. Marcelo, o que você acha? É isso mesmo, é isso mesmo. Nós, na verdade, os nossos clientes, a maioria dos nossos clientes compraram em junho do ano passado. De junho para cá, a ureia estava a 210, US$ 215. Ela está agora a 370. Então, quanto que dá? Acho que dá mais de 100% aí de aumento. Sim, Então, é isso mesmo. É legal. exatamente isso. Rodrigo Vargas, obrigada pela contribuição. Fábio Assis está dizendo: seria interessante o produtor travar a compra dos fertilizantes com a venda dos grãos com contrato futuro ou apostar no mercado de alta dos grãos? Pergunta o Fábio. Interessante a pergunta do Fábio, né? Porque se o preço do grão pode subir ainda mais, talvez a relação de troca fique ainda melhor. E aí aquela dúvida que pega para muita gente. Olha, eu tenho um grande amigo, eu fico muito amigo dos meus clientes. Hoje são 140 clientes que a gente tem pelo Brasil, mas eu fico muito amigo Legal. deles. E eu tenho um que eu gosto muito, muito amigo meu, e a gente conversou aí há umas 3 semanas atrás, e quando o pessoal que está junto com ele, todos compraram. E ele falou: eu não vou comprar. Ou, aliás, eu vou comprar fertilizante, eu não vou fazer o barter, porque a gente estava recomendando o barter. E ele me ligou, a gente conversou muito tempo, falou: Marcelo, mas eu acho, na minha opinião, ele é produtor de soja, né? Então, na minha opinião, a Argentina vai quebrar e o preço que estava lá em 12,50, sei lá quanto que estava naquele momento, eu acho que o preço vai a US$ 16 por bushel. Então eu não vou, Marcelo. Eu sei que você está recomendando fazer o barter, eu não vou. Eu vou comprar o fertilizante. Bom, faz o que você quiser, né? Então eu não sei, eu não sou uma pessoa da área de grãos, inclusive pela StoneX, inclusive, não estou nem autorizado a comentar as tendências de preço, porque não é a Uhum. minha especialidade. O meu negócio é o fertilizantes, tá? Legal, legal. Então, cada um tomando a sua decisão. Vou trazer aqui a participação do JC Paiva. Ele disse: aqui no sudoeste goiano, o calcário quase dobrou de preço nos últimos 12 meses. Mais um comentário super alinhado com o que você trouxe. Obrigada, Paiva. Tem algumas perguntas aqui, Marcelo, que incluem algumas questões técnicas. Eu vou trazê-las e você avalia se você gostaria de respondê-las. O Iago está dizendo: super simples, triplo simples está sendo a melhor alternativa no lugar do MAP neste momento, devido ser uma fonte, como o próprio nome diz, mais simples? Sim, o Super Simples, o ano passado sofreu muito, na safra anterior, lá para o começo do ano 2020, porque o MAP, lembra, eu falei, estava baixíssimo, o menor preço dos últimos 15 anos. Então, o ano passado vendeu pouco Super Simples, esse ano está super alinhado para vender muito. Mas também vai subir, né? Possivelmente menos. Eu tenho outros clientes que a gente está conversando que eles estão vendo aumentos de Super Simples. É um momento agora um pouco
não é um momento ainda de compra, então tem menos. O Super Simples é um produto muito local, aí você tem uma grande produção local, tem alguma parte de importação, principalmente para o norte do país, mas tem muita venda local, né? Mas está correto o que você está dizendo. E o TSP ele está subindo tanto quanto o MAP. Aí é direto, ponto a ponto. Se você olhar o ponto do TSP, ele vai muito de mão dada com o do MAP. Então não tem muita corrida por aí. Você vai pagar a minha. A outra vantagem do SSP é que vem o enxofre. Mas o enxofre também está subindo no exterior. Então você tem tanto fósforo quanto enxofre no SSP, os dois estão subindo. Então vai subir também. Legal. Mais perguntas? A Tainã Gasperini pergunta: com o adiantamento da compra de fertilizantes, no longo prazo, se a venda baixar, porque muita gente já comprou antes, o valor do fertilizante também não deve reduzir? Pergunta ela. Olha, vou refazer então, a pergunta. Quer que eu refaça? por favor. A Taina perguntou assim: um monte de gente já adiantou a compra do fertilizante. Então, a pergunta dela é: se todo mundo, ou esse grupo grande já adiantou, no longo prazo vai ter uma demanda menor. Isso significa que o preço do fertilizante pode ficar mais baixo? Pode, exatamente. Esse é exatamente o que a gente estava falando. Por isso que a ureia vai derreter, né? Por isso que eu acredito que o fósforo vai ter uma correção de preço, antes de uma correção, ou seja, os preços vão cair, vão parar de subir, vão cair. Mas isto tende a ocorrer na ureia a partir de maio, então dizer maio, junho, e o fosfatado é um pouco depois, então junho. Então, de novo, isso pode, dependendo de onde você está, é uma aposta que pode ser perigosa, porque ela pode te colocar em problema logístico para comprar. E, de novo, como o preço ainda vai subir, né, pode ser que quando ele cair, ele volte para onde ele está agora. Então, Entendo. esses são os pontos. Mas o teu raciocínio está correto. O Brasil que costuma comprar muito lá por volta de maio, junho, possivelmente vai ter antecipado isso tudo, já parte disso, né? Então vamos também diminuir demanda junto com os Estados Unidos. Mais um motivo para as coisas baixarem. Interessante. E aqui eu vou trazer várias perguntas e aí na sequência a gente amarra elas. O Petróleo está dizendo: compro fertilizante agora para o plantio do trigo ou espero? O Sérgio está perguntando: a relação de troca insumos por grãos nesse momento parece viável? Qual a sua opinião? O Mauro está perguntando: espero ou compro fertilizante? Eu sei que a gente já trouxe respostas nessa linha, mas eu gostaria de aproveitar a participação da audiência para você também fazer a sua consideração final, aquele recado que não pode faltar para a nossa audiência. Perfeito. Então, eu acho que com relação à relação de troca, ela está muito boa. Mesmo para o MAP, ela está muito boa. Não é a melhor, mas ela está muito boa. Para o KCL, ela é espetacular. Ela é a melhor dos últimos 5 anos. Compre, o mais rápido possível. Mesmo no MAP, compre, sai desse risco, cara. Está muito complicado esse mercado. Então, eu recomendo tomar uma atitude muito conservadora. Não é hora de falar, não, mas vai cair, eu vou ficar esperando. Eu não faria isso. Tendo soja, faz a relação que eu estava falando. A pergunta sobre o trigo, eu vou confessar, quando é que exatamente planta trigo, eu não tenho bem certeza, acho que é uma safra inverno. Então, sendo safra inverno, você não tem mais espaço para esperar, cara. Não tem jeito. Também, então, é pior que a safra verão. Compra já. Desliga o telefone, acaba a live, amanhã de manhã você está comprando, ou está fazendo barter, o que for. Né? Porque só vai piorar a situação aí para você. Né? E a terceira pergunta era sobre comprar agora, não comprar, toda essa situação. Já falamos, né? Exato. E a Janaína pergunta aqui: o dólar deve descer tendo em vista o novo presidente do Senado? Ou seja, a pergunta de dólar que tem a ver diretamente com a formação do preço dos fertilizantes. A nova composição do Congresso, pergunta a Janaína, pode trazer um ambiente favorável para reformas? Isso geraria uma tendência baixista para o câmbio? Vocês na StoneX estão acreditando que o câmbio tem uma tendência baixista? Conta para gente. Olha, nós como StoneX não estamos, muito menos eu que não sou analista de dólar, autorizado a dar uma expectativa do dólar para os nossos clientes nesse momento. Eu, como Marcelo Mello, mas eu não estou falando como StoneX, posso te dar a minha opinião. Eu acredito, sim, que são boas notícias, porque o ambiente político está muito conturbado. Se nós conseguirmos, então, diminuir toda essa turbulência e conseguirmos, por fim,
avançar numa reforma tributária, avançar numa reforma administrativa. Eu acho que nós temos tudo para que o dólar caia, concordo com você. Mas eu volto ao ponto. Lembre-se que se cair, mas aí eu vou comprar fertilizante mais barato. Dá na mesma. Nós estamos falando que você tem que comprar, você tem que pensar que fertilizante vale dólar por tonelada. Você não vai comprar mais barato, você vai continuar comprando ele em dólar por tonelada, talvez mais caro. Mas em real está mais barato. Tá, mas o teu grão, seja ele qualquer coisa, ele vai estar valendo mais barato também. Então, eu acho que vocês têm que começar a entender isto e raciocinar que o dólar não é o relevante não é comprar quando o dólar está baixo, né? E eventualmente, muitas vezes, não tem problema comprar quando o dólar está alto, desde que vocês estejam gerenciando. Isso não quer dizer fazer um derivativo de dólar, não é isso. Desde que você esteja gerenciando o lado da tua venda e fixando a taxa de câmbio semelhante para valores financeiros semelhantes. E aí você tem uma maximização dos teus suprimentos, né? Esse é um recado importante que eu gostaria de dar. Marcelo, eu quero dizer que quando o bate-papo é bom, a hora voa. A nossa audiência permaneceu o tempo inteiro conectada conosco, mandando perguntas, aproveitando. E tem gente aqui concordando contigo. Olha só, a agropecuária Santa Clara disse, Santa Clara Oficial disse, é isto aí o que eu penso. Muito legal ver a audiência do Brasil inteiro nos acompanhando. Quero te agradecer demais pela companhia, pela oportunidade de trazer essa análise para a nossa audiência e dizer que você deve voltar sempre, que é muito bem-vindo. Um prazer, Kellen. Estou sempre à disposição, tá bom? Muito obrigada. Quero dizer que tem muita gente aqui cumprimentando você. O Sérgio está dizendo que é top essa live. A Terezinha, a Inha está por aqui também. Emerson Gran está fazendo sinal de positivo, que foi muito legal. A Janaína dizendo que foi top. O Rodrigo Vargas dizendo que o conteúdo foi excelente. A Marcela Mello, é a sua filha? É minha filha. Marcela maravilhosa. Marcela, que inclusive era minha fonte para o mercado de milho. Isso, Marcela, você faz falta, hein? Lembro muito bem de você. Muito bem. E aqui temos muito mais gente. Olha só, o Factinello dizendo parabéns. O Ribas dizendo muito boa live. O André Mendes, o Cacá Vilela. Pfeiffer, bom demais. E olha, Marcelo, só elogios. Obrigada pela oportunidade. Volte sempre. Eu que agradeço todo mundo aí. Um prazer realmente, tá bom? Obrigada, meu caro. Tchau, uma boa ótima noite. Tchau. Até mais. Obrigada a vocês. Adoro as perguntas, a participação, a leveza com que a gente faz esse nosso bate-papo, né? Aproveitem para compartilhar no aviãozinho, para aquele grupo do WhatsApp. Olha, baita live sobre fertilizantes. Aproveitem para assistir ou ainda ouvir no podcast. Vocês sabem que o podcast já vai estar disponível hoje, né? Então, aproveitem. Agenda da semana, quinta-feira, 19 horas. Anotem aí. Tendência para preço de milho. Vem aí uma super live na quinta-feira. Então eu espero vocês. Vocês sabem que a gente segue juntos, né? Obrigada a todos. Marcos Ribeiro, Gutenberg, Valden Oliveira, dizendo muito bom, parabéns e assim por diante. É sempre um prazer estar com vocês. Se cuidem, fiquem bem. Até a próxima.